Bom, agora eu vou mostrar a resolução da questão 4, letra A, da segunda prova de álgebra linear, que é a questão para a exibição do polinômio característico. Bom, no primeiro momento, aqui no código, nós temos a parte para importar as bibliotecas necessárias que utilizaremos para o nosso código funcionar e podermos mexer com arquivos em Excel, que será o formato utilizado em todos os códigos. Aqui nós temos a função, né, para solicitar o upload e a leitura do arquivo. Bom, depois dessa função, nós temos uma função que calcula o determinante de uma matriz, e se ela for de tamanho n igual a 1 ou 2 por 2, ele pode fazer esse cálculo diretamente, mas para valores acima de 2, ele faz o cálculo utilizando a expansão em cofatores, recursivamente. Adiante, nós temos uma função que cria uma matriz identidade de tamanho n, e depois dessa função nós temos a função de subtrair matrizes, que subtrai a matriz B da matriz A. E logo após nós temos a função polinômio característico, que calcula os coeficientes do polinômio característico de uma matriz A. Nós criamos uma matriz identidade multiplicada por lambda e subtraímos de A. Em seguida, nós calculamos o determinante da matriz resultante para os diferentes valores de lambda. Aqui nós solicitamos o upload do arquivo e em seguida o cálculo aqui. E depois a exibição dos resultados. E eu vou mostrar agora para vocês funcionando. E esses foram os resultados obtidos. Bom, nesse vídeo eu vou apresentar o código da questão 4, letra B, da segunda prova de álgebra linear. Ele tem o objetivo de mostrar se dois vetores B e C são autovetores de uma matriz A para um alto valor dado pelo usuário. Essa primeira parte do código serve para nós fazermos o upload dos arquivos, tanto do vetor B quanto do vetor C e da matriz A, e também do alto valor que vai ser digitado pelo usuário. Bom, aqui embaixo nós temos uma função que multiplica um vetor A por uma matriz V, e embaixo dela nós temos a função que verifica se dois vetores são aproximadamente iguais dentro de uma tolerância especificada. E nessa função aqui nós verificamos se o vetor V é alto valor de A para alto vetor de A para um dado alto valor. Multiplicamos a matriz A pelo vetor V e comparamos o resultado com o produto do alto valor pelo vetor V. E embaixo dela nós aplicamos para ver se B é um alto vetor de A e se C também é um alto vetor de A. Agora eu vou realizar o teste aqui. Ele pede aqui para escolher os arquivos. Vamos ver. Vetor C e a matriz A. Bom, o alto valor que eu vou escolher é 1. E esse foi o resultado obtido. Nesse vídeo, eu vou comentar sobre a resolução da questão 4C da segunda prova de álgebra linear. No primeiro momento, no código, nós temos a parte que é responsável pela conversão e leitura dos arquivos que nós iremos utilizar.
Os arquivos estão no formato de uma tabela Excel e nós precisaremos de uma matriz A. Abaixo disso, nós temos umas funções que irão nos auxiliar durante o cálculo, né? Que é a função transposta, que calcula a transposta de uma matriz, a função multiplicar matrizes, que multiplica a matriz A e a matriz B, e a matriz identidade, né? Que gera uma matriz identidade de tamanho n. Logo em seguida, nós temos a função decomposição autovalores. Essa função, por si só, calcula os autovalores e autovetores de uma matriz utilizando um método iterativo baseado nas rotações de Jacobi. E baseada na função anterior, nós temos a função SVD, que calcula a decomposição SVD de uma matriz. A função utiliza, né, a decomposição em autovalores e autovetores das matrizes A transposta A e A transposta. E após essas funções, nós temos a impressão dos resultados. Eu vou mostrar o código rodando agora. Ele pede para escolher a matriz A. E esses foram os resultados calculados. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a resolução da questão 4, letra D, da segunda prova de álgebra linear, que realiza, né, o processo de Gram-Schmidt. Nesse primeiro momento do código, nós fizemos a função para fazer o upload dos arquivos, para que o usuário possa passar a matriz no formato de Excel, né, uma tabela Excel. Aqui embaixo nós temos a função produto interno, que é utilizada para calcular o produto escalar entre dois vetores. E logo abaixo da função produto interno, nós temos a função norma, que é utilizada para calcular a norma, né, magnitude de um vetor. E seguindo aqui no código, nós temos a função para implementar o processo de Gram-Schmidt, né, que utiliza as duas funções anteriores, tanto a produto interno quanto a norma. E ele aplica o processo de Gram-Schmidt em uma matriz A para obter a matriz ortogonal Q. Bom, aqui embaixo, né, é a chamada, né, das funções para a aplicação do código. Então eu vou fazer um teste aqui. Ele pede para escolher os arquivos, ele pediu para começando pelo vetor B. Agora pelo vetor C. Por fim, a matriz A. E esse foi o resultado que nós obtemos. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a resolução da questão 4, letra E, da segunda prova de álgebra linear, que é relacionada à resolução do problema de Leontief. Bom, nessa primeira parte do código, nós fizemos umas funções para conseguirmos passar o arquivo para o código, que ele vai pedir tanto uma matriz A, um vetor B, uma matriz P e um vetor C para ser trabalhado. Logo abaixo, nós temos a função matmult, que faz a multiplicação de matrizes, né, sem usar aquela biblioteca NumPy. E também, no mesmo viés, nós temos a
multiplicação de vetor, né, sem utilizar a biblioteca NumPy. Embaixo dessas duas funções, nós temos a função Gauss-Jordan para resolver o sistema ax mais b. Ax mais b não, perdão, é ax igual a b. Ela é uma função bem grande, está separada em partes, né? Uma para o pivô máximo, uma para troca de linhas, uma para normalização da linha de pivô e uma para eliminação. E utilizando a função que nós criamos aqui, logo acima, nós criamos a função para a resolução de Leontief, que resolve os sistemas ax igual a b e px igual a c, usando os métodos de Gauss-Jordan. Aqui embaixo nós temos nossos prints e eu vou rodar o exemplo para o vídeo. Pede para escolher os arquivos. Agora do upload da matriz A. O vetor B. A matriz P. E por fim o vetor C. E esses foram os nossos resultados obtidos. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a resolução da questão 4, letra F, da segunda prova de álgebra linear, que é a questão sobre o método da potência, né? Ele encontra o maior valor próprio e o respectivo valor próprio de uma matriz. Esse código é bem estruturalmente parecido com o código da questão E dessa mesma prova, né? Aqui nós temos a importação, né, das bibliotecas necessárias que nós vamos usar para mexermos com os arquivos necessários, né? Vamos precisar de uma matriz A, um vetor B, uma matriz P e um vetor C também, né? Temos aqui a conversão para os data frames. E embaixo nós temos as funções, né? matmult, que faz a multiplicação de matrizes sem a NumPy. matvecmult, que faz a multiplicação de matriz e vetor sem NumPy. E Gauss-Jordan, que, como eu falei na questão anterior, né, letra E, ela está muito bem dividida aqui em partes: pivô máximo, troca de linhas, normalização de linhas de pivô e eliminação. Também temos a resolução de Leontief, utilizando o método de Gauss-Jordan. E, por fim, nós temos aqui a aplicação do método da potência, né? Que, como eu falei no início do vídeo, ele é utilizado para encontrar o maior valor próprio e o respectivo valor próprio de uma matriz A. Ele inicia com o vetor n arbitrário. Temos aqui uma multiplicação da matriz A pelo vetor x, a norma do novo vetor x, a normalização, né, desse vetor, a verificação de convergência. Opa, calma aí, só um minutinho. E o cálculo do valor correspondente aqui embaixo, né? Aqui embaixo nós temos nossos prints, né, para mostrar o funcionamento do código. Vou rodar ele aqui agora para vocês verem. Ele pede para escolher um arquivo, né, da matriz A. Agora um vetor B.
a matriz P. E por fim o vetor C. E esses foram os resultados obtidos. Bom, nesse vídeo eu vou explicar o código para resolver as questões G e H da segunda prova de álgebra linear, que é o código referente ao método da descida mais rápida. No primeiro momento no código, nós temos as funções necessárias para nós inserirmos os arquivos que serão utilizados durante o código, que ele pede uma matriz A e um vetor B. Em seguida, nós temos um conjunto de funções, uma para multiplicar duas matrizes, uma para multiplicar uma matriz por um vetor, uma função para subtrair dois vetores, uma para adicionar dois vetores, uma função para multiplicar um vetor por um escalar e uma função para calcular o produto interno de dois vetores. Logo após, nós temos a inicialização de um vetor x com zeros. E depois disso, temos a implementação do método da descida mais rápida, que itera até um máximo de iterações. Ele calcula o resíduo R como b menos ax, verifica a convergência do resíduo usando a tolerância, o TOL, calcula o passo de descida com alfa, atualiza o vetor x usando x igual a x mais alfa r e imprime o valor de x a cada 100 iterações. Isso serve para monitorar o progresso dele. Aqui embaixo nós temos a execução do algoritmo e a exibição do resultado final, que eu vou mostrar aqui agora. Ele pede aqui a matriz A, um vetor B, e esses foram os resultados obtidos. Bom, agora eu vou explicar a questão 4, letra I, da segunda prova de álgebra linear, que é a questão que envolve o gradiente conjugado. No primeiro momento, nós temos os imports, das bibliotecas para nós podermos mexer com arquivos em Excel. Aqui é a solicitação dos arquivos de uma matriz A e uma matriz B e aí a conversão desses arquivos. Aqui nós temos um conjunto de funções que vai nos auxiliar para realizar as operações de vetores e matrizes. Tem a função mat_vec_mult, que é uma função para multiplicar uma matriz por um vetor. Temos a função vec_add, que é para adicionar dois vetores. Vec_sub, que é para subtrair um vetor de outro. E a vec_dot, que calcula o produto interno de dois vetores. E a função vec_scalar_mult, que multiplica um vetor por um escalar. Logo abaixo dessas funções, nós temos a função do gradiente conjugado, que é conjugate gradient, que implementa o método do gradiente conjugado para resolver sistemas lineares que estão na forma ax igual a b. Nós iniciamos o vetor x com zeros, calculamos o resíduo inicial r como b menos ax e o vetor direção inicial p, que é uma cópia de r.
calculamos RSold, o produto interno de R, que é o produto interno de R com ele mesmo. No laço de interação, nós calculamos AP, que é o produto da matriz A com o vetor de direção P, e em seguida calculamos alfa, é o passo da descida. Utilizamos x com x mais alfa p e o resíduo de R com R menos alfa AP. Calculamos o RS_nil, o produto interno de R que é com ele mesmo. Verificamos a convergência. Se RS_nil for menor que a tolerância, né, tool, nós interrompemos o laço. Aí nós atualizamos o vetor de direção P e RSold para a próxima iteração. Ao final, nós chamamos aqui a função e printamos o resultado, que eu vou mostrar aqui agora. Ele pede uma matriz A e um vetor B. E esses foram os nossos resultados obtidos. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a resolução, né, do código da questão 4J, parte 1, da segunda prova de álgebra linear, que é a questão do método do gradiente conjugado com pré-condicionamento. Aqui de início nós temos a parte para passar os dados, né, que vão ser matrizes de um arquivo Excel e vetores também. Temos uma matriz A, um vetor B e uma matriz P. Aqui nós fazemos a conversão deles. Em seguida, nós temos um conjunto de funções auxiliares para nos ajudar com as operações de vetores e matrizes. Temos a macvec_multi, que faz a multiplicação de uma matriz por um vetor. A função vec_add, que é para somar dois vetores. A vec_sub, que é a subtração de dois vetores. A vec_dot, que calcula o produto interno de dois vetores. E a vec_scalar_multi, que multiplica o vetor por um escalar. Em seguida, nós temos a função preconditionate conjugated gradient, que implementa o método de gradiente conjugado com pré-condicionamento para resolver sistemas lineares que estão na forma ax igual a b. Na inicialização dele, nós temos o vetor x com zeros. Nós calculamos o resíduo inicial r com b menos ax. Em seguida, nós aplicamos a matriz de pré-condicionamento P ao resíduo para obter z. O vetor de direção inicial P, que é uma cópia de z, e calculamos RSold, que é o produto interno de R com z. Em seguida, dentro do laço de iteração, nós calculamos a P, que é o produto da matriz A com o vetor de direção P, e em seguida calculamos alfa, que é o passo de descida. Nós atualizamos a variável x com x mais alfa p e o resíduo r com r menos alfa ap. Aplicamos novamente a matriz de pré-condicionamento P ao novo resíduo para obter z e calculamos RS_nil, o novo produto interno de R com z. Verificamos a convergência de SR_nil e se ela for menor que a tolerância que está guardada em tool, nós interrompemos o laço. Nós atualizamos depois o vetor de direção P e RSold para a próxima interação. Bom, aqui nós temos
o print, né, da nossa função. Eu vou mostrar agora ela funcionando. Ela pede a matriz A, o vetor B e a matriz P. E esses foram os nossos resultados obtidos. Bom, agora eu vou explicar a questão 4J, segunda parte, da segunda prova de álgebra linear, que é a questão do método da descida mais rápida com pré-condicionamento. No início do código, nós temos umas importações de bibliotecas para nós utilizarmos as funções para manipulação de arquivos em Excel, pois nós vamos precisar de uma matriz A, um vetor B e uma matriz P. Aí aqui está sendo feitas as conversões. Logo após, nós temos um conjunto de funções auxiliares, que a primeira é denotada matvec_multi, que multiplica uma matriz por um vetor. A função vec_add, que é uma função para somar dois vetores. A função vec_sub, que subtrai o vetor B do vetor A. A função vec_dot, que calcula o produto interno de dois vetores. E a função vec_scalar_multi, que multiplica um vetor por um escalar. Logo após, nós temos a implementação do método de descida mais rápida com pré-condicionamento, que é essa função aqui. Ela serve para resolver os sistemas lineares que estão no formato ax igual a b. Nós iniciamos o vetor x com zeros, calculamos o resíduo inicial r como b menos ax. Depois, aplicamos a matriz de pré-condicionamento P ao resíduo para obter z. E o vetor de direção inicial P, que é uma cópia de z. E calculamos o R_sold, que é o produto interno de R com z. Dentro do laço de interação, nós calculamos a P, que é o produto da matriz A com o vetor de direção P, e em seguida calculamos alfa, que é o passo de descida. Atualizamos a variável x com x mais alfa P e o resíduo R com R menos alfa AP. Aplicamos novamente a matriz de pré-condicionamento P ao novo resíduo para obter z. Calculamos o RSnew, um novo produto, que é o novo produto interno de R com z. E aqui embaixo nós verificamos a convergência. Se RSnew for menor que a tolerância, que é o tool, nós quebramos esse laço. Depois disso, nós atualizamos o vetor de direção P para ser uma cópia de z e RSold para a próxima iteração. Bom, aqui embaixo, né, nós chamamos a nossa função e eu vou mostrar agora ela funcionando. Ela pede uma matriz A, um vetor B e
uma matriz P. E esses foram os nossos resultados obtidos.